Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, quando nós queremos nesse momento refletir na santa palavra de Deus. Amém. O Salmo 90 é um dos textos da Bíblia que melhor retrata a nossa vida. É um salmo que fala da eternidade de Deus e da pouca duração e da fragilidade do ser humano. Quanta coisa já se passou desde o dia em que Deus criou o mundo? Quanta coisa já se passou desde o dia em que nós nascemos? Quem aí é um pouco mais de idade? Quem aí tem um pouco mais de experiência de vida? Quanta coisa já viu? Quanta coisa já enfrentou? Já superou? O Salmo 90 diz no versículo 12: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Ninguém gosta de falar da brevidade da vida. A gente gosta de falar da vida. Mas nós não gostamos de falar e lembrar que a vida acaba. Que a vida termina. Os nossos dias são breves. Além do mais, quando a gente compara isso com a eternidade de Deus. O que Moisés está dizendo aqui nesse texto é da mais profunda seriedade. A nossa condição natural faz com que os nossos dias estejam contados. Por mais estranho que possa parecer, as palavras deste salmo não pretendem deixar o povo de Deus na ansiedade e na angústia, mas querem sim deixá-lo a par de uma realidade que não pode ser ignorada, que não pode ser desprezada. Moisés quer nos chamar a atenção para o fato de que tudo, mesmo as melhores coisas da vida, sempre tem tudo para dar errado. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus. E é aí que está a diferença para o povo de Deus, para nós. Moisés nos convida a entender, gente, como são poucos os dias da nossa vida, a sermos sinceros e reconhecermos como é breve a nossa vida, como ela é passageira. E que assim, é uma grande loucura fazer planos, ter esperança, firmados em nossa força, em nossa capacidade, nossa sabedoria.
E ao nos levar a tal reflexão, esse grande homem de Deus quer nos conduzir mais ainda a buscar no lugar certo a fonte da nossa esperança e da alegria, para que assim nós tenhamos um coração sábio, um entendimento sábio do que é a vida. O versículo 3 do Salmo afirma: Tu diz aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Tem gente que se acha o tal. Tem gente que se acha o entendido da vida. Sem Deus. E principalmente estas pessoas, Deus gosta de lembrar: tu vai virar pó. Tu acha que é grande coisa? Tu vai virar pó. Tu vai para a terra. Aqui nós vemos a clara diferença entre o Criador e a criatura. Deus, Todo-Poderoso, Eterno, e os seres humanos, frágeis, limitados, que voltam ao pó de onde vieram. E então nos vem a pergunta: por quê? Por que o ser humano precisa morrer? Por que o ser humano precisa passar por essa experiência? E para responder a estas perguntas, minha gente, nós precisamos ir para a palavra. Para a palavra de Deus. E precisamos falar sobre pecado. O pecado é a causa de todos os males que existem no mundo. É a causa da fragilidade do ser humano. É a causa da morte. Diz a palavra de Deus, lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Assim, a morte é uma prova clara, para aqueles que ficam negando que o ser humano é pecador. Eu costumo dizer, tu pode passar a vida toda negando o pecado, mas tu não consegue negar a morte. Ela vem, ela chega para todos, ela chega para cada um de nós. A morte é uma coisa que assusta as pessoas. Muitos não podem nem ouvir a palavra morte que já se apavoram. Porém, a morte é algo inevitável. E como ela é inevitável, ou seja, um dia nós vamos morrer, nós precisamos entender o que ela é e como estar preparados para enfrentá-la. Quando nós olhamos lá para o relato da criação do mundo, nós lembramos que Deus criou o homem e a mulher santos.
lhes deu a vida, soprando neles a alma, o fôlego da vida. O desejo de Deus era que o ser humano vivesse em perfeita paz, em perfeita harmonia com Ele, desfrutando da maravilha da criação, do paraíso, onde reinava o amor, a paz, a perfeição, e a tal da morte não existia. Deus deixou muito claro, Ele foi muito claro com Adão e Eva, quando lhes explicou a importância de eles reconhecerem a Ele, a Deus, e reconhecerem as suas ordens acima de todas as coisas. Porém, o ser humano cedeu à tentação de pensar por um momento que Deus não tinha razão, e que eles podiam então tomar as rédeas da vida. Quebrar a cara. Aliás, esse é o grande problema do ser humano até hoje. As pessoas acham que elas mesmas precisam guiar as suas vidas. E daí nós chegamos naquele ditado terrível, muito usado nos dias de hoje: minha vida, minhas regras. Já ouviram, né? Minha vida, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Ninguém tem que me dizer como é que eu tenho que viver. Eu faço as minhas regras. Como é triste isso. Nós não fomos criados para morrer. O plano original de Deus foi a imortalidade. Mas o pecado quebrou esse plano. Quebrou essa condição natural. Portanto, a causa mortis não é o laudo médico, mas o pecado que habita em todo o ser humano. O médico, ele pode atestar a morte física, mas o que realmente acontece na morte, médico nenhum pode atestar. O quando, o como e o onde morrer é determinado por Deus. Por isso o rei Davi, no salmo de hoje, nos faz refletir profundamente. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Entender que são poucos os nossos dias não é uma tarefa qualquer, mas é algo realmente profundo. Nós precisamos, gente, reconhecer que nós somos falhos, limitados, e que os dias da nossa vida terão um fim. E por isso que a atitude sábia e inteligente é entregar o futuro, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, e deixar que Ele conduza, que Ele guie a nossa vida por meio da sua palavra. Esse é o manual de Deus para guiar a nossa vida. Não é minha vida, minhas regras. Até porque a vida não é minha. A vida é um presente de Deus, e Deus tem regras para ela.
Deus tem ensinamentos para ela, tem orientações para ela. Ter um coração sábio é crer nas promessas de Deus, em tudo aquilo que Ele nos revela justamente na Sua palavra. Ter um coração sábio é confessar aquilo que está no início do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Tu és Deus eternamente. Ter um coração sábio é entender e crer que Deus nos reserva, através de Jesus, uma vida eterna, sem fim, perfeita, após a vida aqui no mundo. Na hora da morte, a alma se separa do corpo. O corpo sem vida é deitado na terra. E ali ele volta ao pó, onde aguarda até o dia da ressurreição no juízo final. A alma, que é imortal, dá o passo para a eternidade. Vai para o céu ou vai para o inferno. A alma não fica flutuando. Já ouviram falar, né? Alma penada. Já ouviram, né? Isso é bobagem. A alma não fica penando, não fica vagando por aí para vir puxar teu pé de noite, esperando para reencarnar, voltar num outro corpo. A alma comparece imediatamente diante do trono de Deus para julgamento. Céu ou inferno. Interessante que os profetas, eles falam do estado dos incrédulos, dos que não creem após a morte. E eles falam assim: os mortos que descem à região do silêncio não louvam a Deus, o Senhor. Onde não se louva a Deus, ali é o inferno. Interessante isso. No inferno não tem louvor. No inferno ninguém canta. Muitos aqui na terra não querem louvar a Deus. Não vêm frequentemente à casa de Deus para louvá-lo. Já estão treinando para a região do silêncio. Quem não quer louvar a Deus, o que quer fazer no céu? Nós somos seres louvantes. Inventei uma palavra aqui agora. Deus nos criou para louvar a Ele. Ele criou cada um de nós para adorar a Ele. A vida é breve, a vida é passageira, por isso nós não podemos desperdiçá-la com coisas que só afastam a gente do amor de Deus, que nos afastam da palavra dEle. As palavras do salmista não apenas nos convidam a pedirmos a Deus para que saibamos como são poucos,
os dias da nossa vida. Mas a finalidade, em última análise, é que sejamos sábios. Ter um coração sábio nos leva a olhar para frente, para aquilo que nos aguarda pela fé em Cristo. Quanto tempo nós temos pela frente nós não sabemos. Mas o importante, minha gente, é viver esse tempo que nos resta com o Senhor. Com Ele. Em comunhão com Ele. Em comunhão com a sua palavra. Pela Santa Ceia. Não desperdice a tua vida deixando a Deus de lado. Por favor, fala isso para as pessoas que tu conhece, que estão desperdiçando a vida delas, achando que elas têm as regras certas para a sua vida. Nada pode ser mais consolador do que saber que os nossos dias estão contados, guardados por Deus, para que um dia nós cheguemos lá na morada celestial, na vida perfeita, na vida sem fim. Amém.